10 de outubro de 1559, no mesmo ano da morte de seu pai, nasceu na Holanda Jacob Hermansson, filho de um humilde casal protestante. Após uma infância e adolescência de dificuldades, aos 16 anos Jacob ingressou na Universidade de Leiden. Ali, ele adotou a forma latinizada de seu nome. Em vez de Jacob Hermansson, passou a se chamar Jacobus Arminius, ou na forma aportuguesada, Jacó Armínio. Ele concluiu seus estudos em Leiden em 1582, mesmo ano em que foi a Genebra para estudar com ninguém menos do que Teodoro Beza, amigo e sucessor do já falecido João Calvino. De Genebra, Arminius seguiu para Basileia e de lá para Amsterdã, onde recebeu o convite para pastorear a Igreja Reformada de Amsterdã. Ele foi ordenado ao pastorado em 1588 e ganhou logo a fama de bom pastor e ensinador. Em 1603, após 15 anos de profícuo ministério, Armínio aceita o cargo de professor na Universidade de Leiden. Foi em Leiden que começaram os primeiros e históricos embates teológicos da vida de Armínio, sendo o principal responsável pelos ataques desferidos contra ele o teólogo e professor calvinista radical Franciscus Gomarus. Após vários debates públicos entre Gomarus e Arminius, e entre aquele e alguns alunos de Arminius, a controvérsia ultrapassou a instituição onde lecionavam e chegou a outras universidades, até que Gomarus e Arminius foram chamados a comparecer à Suprema Corte em Haia para apresentarem seus argumentos que dividiam os acadêmicos protestantes no país. Ao final da exposição de cada um, a Suprema Corte, formada por 8 magistrados, declarou que os ataques de Gomarus a Armínio eram sem sentido. Em 1608, uma assembleia foi convocada para ouvir os 2 professores de novo e novamente Armínio saiu vencedor. Na ocasião, ele leu a sua célebre Declaração de Sentimentos. Outra assembleia foi marcada para ouvi-los em 1609, mas a saúde de Armínio se debilitou e ele acabou morrendo naquele ano vítima de tuberculose. Em seu enterro, foi honrado por seus alunos. O conflito, entretanto, seguiria após a sua morte, simplesmente porque o efeito Armínio rachara o meio calvinista na Holanda. Com o objetivo de se defenderem dos ataques sofridos, 46 pastores e teólogos arminianos resolveram assinar um documento em que expunham e explicavam o seu pensamento. Esses arminianos receberam o nome de remonstrantes, expressão derivada do holandês e que significa reclamante ou protestante. O documento em defesa do arminianismo continha 5 pontos e foi elaborado em janeiro de 1610. A repercussão do conteúdo foi, em um primeiro momento, muito positiva diante das autoridades holandesas, para a indignação dos anti-arminianos. O governo holandês entendera que as diferenças doutrinárias entre calvinistas e arminianos não eram irreconciliáveis ou intoleráveis. Mas pouco tempo depois, essa visão mudaria devido à mudança do contexto político nas Terras Baixas. E essa mudança levou a um julgamento viciado, conhecido como Sínodo de Dort, que condenou os remonstrantes. Pouco tempo depois, porém, a condenação foi suspensa e os arminianos puderam voltar para a Holanda, de onde haviam sido banidos. Depois disso, o arminianismo só cresceu, tornando-se majoritário na Inglaterra do século XVIII e após o movimento metodista e o moderno movimento pentecostal, tornou-se a principal corrente protestante do mundo nos séculos seguintes.